A geopolítica está fervendo, e as revelações de hoje vão te deixar de queixo caído. Enquanto a Rússia anuncia o fim de uma trégua energética que nem chegou a existir de fato, a China articula nos bastidores um movimento que pode mudar o rumo da guerra na Ucrânia. E como se não bastasse, a Europa começa a ensaiar um divórcio dos Estados Unidos dentro da OTAN. Tudo isso, e muito mais, você confere aqui, com a análise profunda que só nós entregamos. A Rússia joga sujo mais uma vez, depois de anunciar uma suposta trégua no setor energético, que durou menos que pão quente, agora culpa a Ucrânia pelo seu próprio fracasso. Mas a verdade é que Moscou nunca teve intenção de cumprir qualquer acordo. Enquanto isso, o enviado especial de Donald Trump solta uma bomba. Segundo ele, Kiev estaria disposta a realizar eleições presidenciais, mesmo em plena guerra, algo proibido pela própria legislação ucraniana. E o pior está por vir. Steven Witkoff, homem de confiança de Trump e seu representante para o Oriente Médio, revelou em entrevista ao controverso Tucker Carlson detalhes chocantes de sua visita a Moscou. Ele levou de presente um retrato do ex-presidente e voltou com uma história que parece saída de um roteiro de espionagem. Vladimir Putin teria ido à igreja rezar pela saúde de Trump após a tentativa de assassinato durante sua campanha. Não foi por ele ser presidente dos Estados Unidos, mas porque somos amigos, teria dito Putin, segundo Witkoff. Trump, ao receber a pintura e a mensagem, teria ficado visivelmente emocionado. Coincidência ou cálculo político? Mas as declarações de Witkoff não param por aí. Ele afirma que a Ucrânia nunca entrará na OTAN e que até Zelensky e seu chefe de gabinete, Andriy Yermak, já aceitaram essa realidade. Mais absurdo ainda, o enviado defende que os territórios ocupados pela Rússia devem permanecer sob controle de Moscou, já que, segundo ele, houve referendos e a população quer ficar com a Rússia. Será que ele esqueceu que esses plebiscitos foram uma farsa à luz do dia, realizados sob ameaça de armas? Ou será que, para ele, todo falante de russo automaticamente pertence à esfera de influência do Kremlin? Se seguirmos essa lógica, então os falantes de inglês deveriam ser submissos a Londres, não é mesmo? E como se não bastassem as declarações polêmicas, Witkoff ainda menciona um misterioso quinto ponto, uma espécie de proteção alternativa à Ucrânia, sem entrada formal no bloco militar. Será uma armadilha ou uma saída negociada? Para entender o que está por trás dessa estratégia, conversamos com Vyacheslav Potapenko, vice-diretor do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos da Ucrânia. Segundo ele, essas declarações não são casuais. Quando um representante oficial fala para milhões de pessoas, suas palavras têm peso, mesmo que ele não tenha plena consciência do que diz. Geralmente, primeiro lançam ideias no espaço público para testar reações. Se a rejeição for muito forte, os líderes recuam e repensam a abordagem. Agora, eles estão medindo como Estados Unidos, Europa e Ucrânia vão reagir a esse discurso. Mas a grande virada pode vir de onde menos se espera. A China está disposta a enviar tropas de-paz para a Ucrânia. Sim, você leu certo. De acordo com o jornal alemão Welt, Pequim já sonda o terreno com Bruxelas, avaliando como o bloco europeu receberia a presença de soldados chineses no conflito. Se isso acontecer, será um golpe de mestre ou um tiro no pé? Afinal, enquanto a Rússia ignora o Ocidente, ela não pode fazer o mesmo com a China. Para Vitaly Kulik, diretor de um centro de estudos sobre sociedade civil, a composição dessa força é crucial. Idealmente, deveriam ser países aliados, como os do projeto Intermarium, com participação britânica. Mas falam até em Brasil, Bangladesh e Índia. Ainda não há consenso sobre quem seria o ideal. Uma coisa é certa, se Pequim entrar em cena, Moscou terá que ceder ou enfrentar consequências impensáveis. E enquanto a diplomacia se move nas sombras, a demonstração de força acontece em campo aberto. O príncipe William, da família real britânica, surpreendeu ao chegar à Estônia, bem na fronteira com a Rússia, a bordo de um tanque Challenger. Vestindo a farda de coronel honorário do Regimento Merciano, uma das unidades de elite do exército britânico, ele participou de exercícios militares e até arriscou algumas palavras em ucraniano. Um recado claro para o Kremlin: a OTAN não está brincando. Mas e se os Estados Unidos saírem da OTAN? A ameaça de Trump de reduzir o envolvimento americano no bloco militar acendeu um alerta vermelho na Europa. Alemanha, França, Reino Unido e países nórdicos já discutem um plano B, aumentar os orçamentos de defesa, assumir mais responsabilidades militares e, acima de tudo, diminuir a dependência de Washington. O problema?
Isso pode levar uma década e o custo será astronômico. Potapenko é cético, falam em trilhões, mas quem vai pagar? Como a Europa vai abrir mão de sua rede de proteção social? Como vão lidar com os protestos quando cortarem benefícios para financiar tanques? É uma ideia bonita no papel, mas inviável na prática. A guerra não é mais só sobre balas e bombas, é sobre quem controla a narrativa, quem move as peças no tabuleiro global e quem está disposto a pagar o preço pela paz. E você, o que acha? A entrada da China na Ucrânia seria um passo para a estabilidade ou um novo capítulo de caos? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz faz a diferença. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Afinal, em tempos como esses, estar bem informado não é um luxo, é uma necessidade. E se os Estados Unidos abandonassem a OTAN? A Europa teria que se preparar para se defender sem o escudo americano. Não seria apenas um ajuste estratégico, seria um terremoto geopolítico, capaz de reescrever as regras da segurança continental em poucas décadas. Imagine, sem a garantia de Washington, Berlim, Paris e Varsóvia teriam que escolher entre duas opções igualmente perigosas, ou investir bilhões em exércitos próprios e arriscar fragmentar a unidade europeia, ou negociar com Moscou em posição de fraqueza. A história não perdoa quem hesita. E você, acha que a Europa está pronta para esse teste de fogo? Esqui em chamas, o preço de flertar com o Kremlin. Milhares tomaram as ruas da Eslováquia em protestos que já duram meses, marcando 7 anos do assassinato brutal do jornalista investigativo Jan Kuciak e de sua noiva, Martina Kunirová, executados a tiros em sua própria casa, em 2018. Mas o que começou como um grito por justiça virou um levante contra o premier Robert Fico, acusado de trair a Eslováquia em troca de favores de Moscou. Os manifestantes não querem apenas respostas sobre o passado, eles exigem um futuro fora da órbita de Putin. Os slogans são claros: Eslováquia é Europa. Um recado direto a Fico, que, após uma visita polêmica a Moscou, sim, em plena guerra na Ucrânia, voltou anunciando que seu país deveria rever seu lugar nos alianças ocidentais. Enquanto isso, seu governo congela o envio de armas a Kiev, reduz a ajuda a migalhas, desminagem e geradores, e acusa os protestos de serem uma manipulação estrangeira. Pior, para silenciar a oposição, Fico bloqueou um voto de desconfiança no parlamento, trancando as portas com a desculpa de que havia informações secretas das agências de inteligência. Conveniente, não? A Eslováquia está rasgada ao meio. De um lado, quem quer manter o país ancorado na UE e na OTAN, apoiando a Ucrânia. Do outro, um governo que corta laços com o Ocidente enquanto aperta a mão de quem bombardeia hospitais em Kiev. Fico jura que não cairá, mas os protestos crescem a cada semana e a paciência do povo tem limite. Até quando ele consegue segurar a onda? Sua opinião importa, isso é uma luta pela democracia ou uma manobra geopolítica disfarçada? Comente. Crocus, o massacre que Moscou não quer esquecer, mas culpar outros. Um ano após o ataque terrorista no Crocus City Hall, onde 146 pessoas foram assassinadas e mais de 500 feridas, o Comitê de Investigação russo solta sua versão oficial, culpem o Ocidente. Segundo eles, o massacre foi planejado por serviços especiais de um país não amigável, adivinhem qual, para desestabilizar a Rússia. Os executores? Membros de uma organização terrorista internacional, convenientemente presos ao tentar fugir pela região de Briansk. Mas aqui está o problema: nenhuma prova concreta, apenas insinuações. Enquanto isso, as famílias das vítimas ainda choram seus mortos, e o mundo se pergunta: quem realmente se beneficia de um banho de sangue assim? Um governo que precisa de um inimigo externo para justificar repressão interna? Ou forças que querem levar a Rússia ao caos? A verdade, como sempre, está enterrada sob camadas de propaganda. E você, acredita nessa narrativa ou há algo muito maior por trás? A cura do século, o medicamento que pode reiniciar o cérebro após um AVC. Parece ficção científica, mas não é. Cientistas acabam de anunciar um avanço revolucionário no tratamento de AVCs. O DDL-920, uma droga experimental, recuperou 100% das funções motoras em camundongos após graves hemorragias cerebrais, não apenas melhorando os sintomas, mas reconstruindo as conexões neurais destruídas. E o melhor, os testes em humanos começam já. Imagine, um remédio capaz de apagar os efeitos de um derrame, devolvendo a mobilidade e a independência a milhões.
Não é uma promessa vaga para daqui a 20 anos, é uma realidade em construção. Se funcionar, será o maior salto médico desde os antibióticos. O fim do antes e depois do AVC? Talvez estejamos à beira disso. Sua voz faz a diferença. Esses temas não são apenas notícias, são batalhas que definem nosso futuro. Comente, compartilhe, debata. Quanto mais gente informada, menos espaço para manipulação. Até a próxima e que as notícias sejam boas, ou pelo menos justas. Foguete.